final do Evangelho de Mateus. E assim como nós fizemos na segunda-feira e na quarta, eu vou dividir o estudo desse capítulo 26. A gente estava tendo como hábito estudar um capítulo por dia, mas eu creio que nessa parte final do Evangelho de Mateus a gente vai ter um proveito melhor se a gente dividir um pouquinho o estudo, para que nós possamos observar de perto aquilo que é a obra mais perfeita do mundo, a obra de Cristo na cruz. Quando o nosso querido apóstolo João escreve o seu Evangelho, não é por acaso que ele dedica quase metade do Evangelho à última semana de Jesus. Quando Jesus brada nos seus últimos momentos em que esteve aqui na terra, um homem, ele disse uma palavra que é traduzido como uma expressão, tetelestai, que significa estar consumado. E Jesus, então, ele estava se referindo principalmente àquilo que nós vamos estudar aqui no capítulo 26 e 27. Por isso seria uma falta de senso da nossa parte não aproveitar esse momento para fazer um estudo mais apurado dessa passagem, que eu creio que se a gente entender esses capítulos finais de Mateus, vai ficar mais fácil a gente discernir, com certeza vai ficar mais fácil a gente discernir o falso evangelho, o verdadeiro evangelho nas nossas próprias vidas. O falso evangelho, irmãos, quando é disseminado do lado de fora, não há muito que nós possamos fazer. Faz parte de uma profecia do Senhor Jesus, a multiplicação dos falsos mestres e dos falsos profetas. Mas cria muito dano quando dentro de uma congregação verdadeira começa a crescer uma semente ruim. Então é importante da nossa parte estarmos sempre preparados para responder com sabedoria em relação a qualquer ataque que possa existir, em relação ao verdadeiro Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe à terra e o Evangelho que Ele testificou com o seu próprio sangue. Então aqui no capítulo 26, eu intitulei o estudo, tanto de hoje à noite como de domingo pela manhã, se Deus permitir estarmos vivos, vamos estar reunidos na congregação na Boca do Rio. Eu intitulei essa passagem do capítulo 26 de A Noite Mais Escura. O puritano do passado já disse isso. Essa é a noite mais escura da humanidade, aonde as criaturas criadas por Ele premeditam e colocam em execução o plano do assassinato de Deus. Que coisa! O homem matou a Deus. Graças a Deus, Deus não pode ser morto. Mas não foi por falta de tentativa do homem. Infelizmente, talvez a gente pense que a morte de Jesus é algo que está distante da gente, mas o autor da carta aos Hebreus nos dá um alerta e diz que muito pior fazemos quando hoje negligenciamos os preceitos claros dos ensinos de Jesus. O autor da carta aos Hebreus chama isso de calcarmos ou pisarmos novamente o Filho de Deus. E debaixo disso ele fala que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se Deus irá punir esses que fizeram o que nós vamos estudar aqui com Cristo,
Que punição você acha que receberão aqueles que da nossa geração negligenciam os preceitos do Senhor Jesus? Então aqui no capítulo 26, já entrando no estudo de hoje, a noite mais escura, logo depois de Jesus proferir o sermão que Mateus registra no capítulo 24 e 25, Jesus estava falando de como a sua igreja deveria se comportar diante do seu retorno, os sinais que precederiam o seu retorno, e ele conta então 4 parábolas, onde ele fala sobre a importância de nós estarmos preparados para a sua volta. A vigilância deve ser constante, e ele diz sobre o cuidado daqueles que não fazem nada. O grande julgamento foi o que nós estudamos na quarta-feira. Ele é um alerta para aqueles que estão na igreja de maneira passiva, estão na igreja simplesmente ouvindo sermões, estão na igreja muitas vezes se esforçando apenas para frequentar os cultos, e quando frequentam, mas na verdade somos chamados para algo muito maior do que apenas frequentar e ouvir cultos. Tendo Jesus acabado, versículo 1 do capítulo 26, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, perceba, Jesus estava ensinando esse tempo todo. Nós falamos na segunda e na quarta-feira, Jesus estava ensinando. No domingo também nós falamos do capítulo 24. Tudo isso era ensinos de Jesus que são imprescindíveis para aquele que de fato deseja viver uma vida cristã correta. Jesus já havia dito que as ovelhas dele são aquelas que ouvem a sua voz e o seguem. E quando Jesus se refere a ouvir a sua voz, ele está falando exatamente de ouvir os seus ensinamentos. Muitas pessoas falam que têm uma comunhão com o Senhor Jesus, mas eles não guardam qualquer tipo de obediência em relação aos ensinamentos claros de Cristo na Bíblia. Isso é uma contradição. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos, mais uma vez, nunca é demais lembrar, a preocupação de Cristo essencialmente é com os seus discípulos. No capítulo 16, salvo engano, do Evangelho de João, o Senhor Jesus deixa bem claro, capítulo 17, se eu não me engano, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque sempre foram teus. Perceba, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que do mundo o Senhor me deu. E aqui a gente vê Mateus falando disso. Se você prestou atenção no estudo que nós fizemos, desde o capítulo 1 do Evangelho de Mateus até hoje, já estamos chegando na parte final, Mateus deixa bem claro 2 grupos que seguiam a Jesus, a multidão e os discípulos. Esses 2 grupos muitas vezes estavam misturados, mas Jesus sabia quem era quem. E mesmo no grupo daqueles que se diziam discípulos, existiam pessoas que não eram discípulos. E a parábola das 10 virgens está lá para nos mostrar. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos, perceba, Mateus, ele coloca uma frase de Jesus e logo depois ele apresenta uma postura daqueles que viriam premeditar o assassinato de Jesus. Como se você estivesse num filme e de repente você está vendo uma cena e o diretor do filme ele sai daquela cena e mostra uma outra cena que está acontecendo no mesmo intervalo de tempo em outro lugar. É mais ou menos isso que Mateus está fazendo aqui. Enquanto Jesus está reunido com os seus discípulos, falando com eles desses ensinamentos que vimos e a respeito da importância deles estarem preparados para o momento em que Jesus seria preso, crucificado e morto,
que eles deveriam estar preparados, pois Jesus ressuscitaria. A morte não pode reter o Rei da vida, o Autor da vida. Então Jesus fala para ele: o Filho do Homem, o Messias, será entregue para ser crucificado. Isso por si só é um escândalo, pois a crucificação é uma penalidade romana. Se Jesus de fato fosse condenado como blasfemo, ele deveria ser apedrejado como Estevão. Mas tudo isso estava predito e se cumpriu exatamente como Deus havia dito no passado. Então os principais sacerdotes e os anciãos, aqui é o Sinédrio, esses homens formavam a liderança religiosa da época de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, que era, naquela época, Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição. O que significa isso? Eles queriam prender Jesus de maneira dissimulada. Eles tinham medo de prender Jesus abertamente e criar um tumulto, porque se criasse um tumulto, o Império Romano poderia entrar em ação e tirar a liberdade que eles tinham, a liberdade religiosa que eles tinham e o poder que eles tinham por conta dessa liberdade religiosa que eles gozavam da parte do Império Romano. Então eles deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Eles tinham bem claro: a gente não quer prender Jesus, a gente não quer que Jesus vá para outro lugar, a gente quer matar ele. Perceba, irmãos, o mundo odeia o cristão com um ódio mortal, não se engane. O Senhor Jesus, ele diz em outro evangelho, salvo engano, o evangelho de João: assim como odiaram a mim, odiarão a vocês também, porque vocês carregam o meu nome. A Bíblia vai dizer que o mundo odeia os cristãos. Então, se existe um grupo de risco, é cristão. É ser cristão. Ser cristão sempre foi um grupo de risco. Independentemente da pandemia que esteja atacando o planeta, quem estuda um pouco de história sabe que já existiram na história da humanidade outras epidemias. Por exemplo, a peste negra, que varreu a Europa na Idade Média, matou quase 1/3 da população europeia. Já imaginou? 30% da população morrendo. Vamos ver aqui no Brasil. No Brasil, eu acho que somos cerca de 210 milhões de habitantes. 30% disso, quanto seria? Cerca de 60 milhões de habitantes morrendo de uma única enfermidade, a peste negra. Então, doenças como a que a gente está enfrentando agora já aconteceram. Porque as pessoas, elas normalmente não gostam de estudar, elas não gostam de pensar. Porque você acha que os bares estão cheios? Você acha que quando uma pessoa enche a cara de bebida, ela está pensando? Você acha que quando o usuário de droga faz uso, ele está pensando? Você acha que quando uma pessoa que fuma maconha faz uso de droga, ela está pensando em alguma coisa? Não, ele não quer pensar. Ele não quer pensar. Quando uma pessoa fica na frente de uma televisão 10 horas assistindo um seriado, está na moda agora maratonar. Eu nem sabia o que era isso. Maratonar é quando você pega na Netflix ou em qualquer outro canal de assinatura um determinado seriado que tem 30, 40 capítulos e você vê seguido, 2, 3 dias só vendo aquele seriado. Meu Deus do céu, você não está percebendo que é o diabo que faz isso com você? Você não tem tempo a perder, irmão. Por que você acha que o diabo faz isso? Cria tanta distração. Ele quer matar a sua fé. Judas já sabia disso, não Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus, que foi uma das pessoas, que tiveram, foram muito usados por Deus, foi muito usado por Deus no primeiro século. E ele escreve uma carta que está aqui na Bíblia, e ele diz: cuidado, nós devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos.
O inimigo quer, de todas as formas, nos paralisar. E ele faz isso por meio das distrações, do entretenimento e por meio até do emprego, do trabalho. Ele pode paralisar você de todas as formas. Ele tem muitas estratégias. Nós só temos um caminho a seguir. Um caminho. Satanás vai tentar convencer a você de que você tem várias possibilidades. Mas a Bíblia diz que a gente tem apenas um caminho. E ele é apertado. De todos os lados. Então eles se reuniram e eles decidiram que queriam matar Jesus e queriam fazer isso à traição. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eu já disse a vocês que na época da Páscoa, Jerusalém recebia judeus de todas as partes de Israel e de fora de Israel. E segundo os historiadores, a população de Jerusalém aumentava 10 vezes mais. Por isso que muitas pessoas iam pernoitar nos povoados vizinhos e, no caso de Jesus, até eles acampavam ao redor de Jerusalém. Jesus ele vai dormir algumas noites num jardim que ficava na frente de Jerusalém, chamado Getsêmani, num monte chamado das Oliveiras. Então aqui, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam matar Jesus na Páscoa, mas surgiu a oportunidade e eles aproveitaram. E pasmem, surgiu a oportunidade de pessoas de dentro do grupo apostólico. Que assustador. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que não são poucos os casos de pessoas traidoras no meio da igreja. Eles traem, eles se vendem, eles fazem muitas vezes o papel de espião. Judas, ele não é um caso isolado. Judas é apenas um exemplo de tantos cristãos que lotam as igrejas hoje em dia em busca de qualquer pessoa que lhe ofereça dinheiro. Agora, Mateus vai contar para a gente um episódio que está tanto em Marcos quanto no Evangelho de João, o momento onde Jesus é ungido em Betânia. A gente sabe que Jesus é ungido por Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Nós sabemos que Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus de verdade, e Jesus amava-os também. Quando Lázaro estava doente, qual foi o recado das irmãs para Jesus? Aquele a quem tu amas está enfermo. E agora Jesus está aqui em Betânia e Maria toma uma atitude que vai escandalizar muitos. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, muito provavelmente alguém que havia sido curado por Jesus, e que com gratidão estava agora recebendo Jesus. Por quê? Porque esse homem não podia ser leproso. O leproso não podia estar no convívio da sociedade. Se de fato ele tivesse lepra, ele estaria morando em um lugar afastado, isolado de todas as pessoas. Então a ideia aqui de Simão, o leproso, provavelmente esse homem foi curado por Jesus e era uma pessoa extremamente grata pelo que Jesus havia feito. Jesus curou muitos leprosos. Simão, o leproso, e aproximando-se dele uma mulher, a gente sabe quem é essa mulher, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Então, esse perfume, irmãos, ele não era produzido na região de Israel, ele era importado. Esse bálsamo vinha de uma região distante e ele era caríssimo. Perceba que o fato aqui não é tanto o valor do perfume, mas é a demonstração de amor de Maria, a demonstração de gratidão dessa mulher, a demonstração do amor sincero que ela sentia pelo seu Salvador. Não uma gratidão meramente porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão, mas uma gratidão porque ela sabia que Jesus de fato era o Messias. E ela queria fazer alguma coisa por ele. Então ela pegou, separou o tempo, ela pensou no que ia fazer por Jesus.
E ela providenciou. Irmãos, para que ela adquirisse esse perfume, não é uma coisa que você adquire do dia para a noite. É algo que demora. Aproximando-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Perceba, ela toma essa atitude. Nos outros evangelhos a gente vê isso de maneira mais pormenorizada. Ela toma essa atitude e as pessoas se escandalizam. Quando uma gota daquele perfume caísse, digamos aqui nesse salão aqui que é pequeno, todos nós sentiríamos o aroma. E ela derramou todo o vaso em Jesus. Ela ungiu Jesus. Vendo isso, indignaram-se os discípulos. A gente sabe que não foi assim a história. Esses discípulos ficaram indignados, influenciados por um dos apóstolos. Quem foi? Judas. João faz questão de dizer que é Judas que puxa essa indignação, por assim dizer, para você perceber como a pessoa que é ruim, ela vai influenciar os outros a terem também atitudes ruins. Quando Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, Paulo não está exagerando. Então ele capitaneia isso aqui, e ele fica indignado, até porque, por que ele ficou chateado? Porque ele queria aquele dinheiro no saco das ofertas, porque ele era ladrão. Existem muitas pessoas que criam as mais diversas teorias para dizer porque Judas entregou Jesus. Tem até um filme herético que diz que Judas entregou Jesus porque ele queria que Jesus se revelasse como Messias. Ele fez isso com ótima intenção. Não, Judas era ladrão. Judas nunca teve uma intenção boa. O negócio de Judas era dinheiro. Ele se juntou ao grupo apostólico muito provavelmente porque ele achava que podia se dar bem. Quando ele percebeu que não podia se dar bem, ele falou, pelo menos eu vou levar alguma coisa. Muitos estão na igreja assim. Eu estou doente, quero minha cura. Eu estou sem emprego, eu quero um emprego. Estou solteiro, eu quero casar. O problema na família, quero resolver. Tem essa questão da pandemia aí, eu vou entrar na igreja para ver se eu me protejo de alguma forma. Eles não têm nenhum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. Eles estão simplesmente tentando de alguma forma trazer sobre si os benefícios de Cristo, mas eles não querem nenhum tipo de proximidade com Cristo. Olha que coisa assustadora. O melhor presente que Cristo pode nos dar é sua própria presença, irmãos. Nada é mais maravilhoso do que a presença de Cristo. Os presentes de Cristo não são maiores que a sua presença. Jesus curou a muitos e depois ele revelou que essas pessoas estavam debaixo de maldição. A gente já estudou aqui. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de ti, há muito elas teriam se arrependido. Vocês acham que estão subindo ao céu? Não, vocês não estão. Vocês estão descendo para o inferno. Olha que coisa triste. E Jesus tinha operado numerosos milagres nessas duas cidades. Então aqui, irmãos, essa mulher toma uma atitude que é a atitude de todo cristão sincero. Todo cristão sincero, ele é como Caim, como Abel. Ele quer dar o seu melhor para Jesus. E quando você der o seu melhor para Jesus, pode ter certeza que uma das coisas que você vai perceber que você está dando o seu melhor para Jesus é que vai aparecer alguém para te criticar. Se não tiver ninguém te criticando, é porque você ainda não deu o seu melhor. Por exemplo, é comum as pessoas dizerem para mim que eu penso na igreja antes de pensar na minha família, antes de pensar nos meus pais, antes de pensar nos meus filhos. Ah, você só quer saber disso, você trata melhor as pessoas da igreja do que as pessoas de casa. Ah, você gasta mais tempo na igreja do que em casa. Ah, como assim? E o melhor não é para Cristo, não? É para quem?
você acha que Caim ficou furioso com Abel? O apóstolo João revela isso na sua primeira carta. Caim era do maligno. As obras de Abel eram justas, isso incomodava ele. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então uma pessoa, irmãos, que não quer nada com Cristo, que não quer nada com o povo de Cristo, que é a igreja, necessariamente ela vai odiar aqueles que querem alguma coisa. Isso é natural. Quantas pessoas se posicionam como Judas? Basta qualquer pessoa fazer um esforço para ajudar na igreja e alguém já se levanta, para que isso? Tantas pessoas que já fizeram tanto pela igreja, hoje em dia não estão fazendo nem um décimo do que fizeram. Por que deixou de fazer? Eu posso garantir que não está faltando semente. Porque aquele que dá semente ao que semeia, ele não vai deixar faltar semente àquele que quer semear. Mas muitas pessoas não foram fiéis no pouco. E por isso Deus não os colocará no muito. Aqui a gente vê uma mulher que foi fiel no pouco. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Desperdício! Ungindo Jesus, na semana que ele havia anunciado que ele morreria. Desperdício! Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Irmãos, aqueles que mais dizem que devemos ajudar os pobres são os que menos ajudam. Olha, eu tenho 10 anos que eu sou pastor. E uma das coisas que é mais comum de você ouvir como pastor é: pastor, eu sou contra o dízimo, eu acho que a gente tem que pegar o dízimo e a gente comprar uma cesta básica, fazer alguma coisa, ajudar os necessitados. Pergunte se essa pessoa que disse isso está fazendo isso. Nunca fez e nunca vai fazer. Ela só está usando aquilo como desculpa. Mas eu quero te dizer que o fato de você ajudar o necessitado não tira sobre você a obrigação, se você é filho de Deus, de reconhecer que Deus é que te dá tudo. O dízimo é um reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. Dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo tem a ver com o fato de você reconhecer que Deus é soberano. Tem a ver com a fé que Jó demonstrou. Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz: vendo isso, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro. Em outro evangelho diz até o preço: 300 denários. 300 denários é o salário de um ano inteiro de trabalho. Então vamos imaginar, o salário mínimo hoje é perto de R$1.000. Seria um perfume de R$12.000, que foi derramado de uma única vez sobre a cabeça e sobre o corpo de Jesus. Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Alguém queria dar perfume ao pobre? Alguém queria dar comida? Ninguém queria dar nada para o pobre, meu filho. O povo queria o dinheiro para si. Aqueles que mais dizem que querem ajudar os pobres, vocês sabem quem são? São os políticos. Você já viu campanha eleitoral? Campanha eleitoral, qual é a parte central de uma campanha de um político? É o que ele vai fazer pelos pobres. Todo político ele fala desse assunto. E você acha que ele se preocupa? É verdade? Você acha mesmo que ele se preocupa? Na igreja não é diferente não, amor. A mesma impiedade que está num político está num falso cristão. O demônio é o mesmo. A maldade é a mesma. Não se engane. Porque um veste terno e gravata e tem milhões de dólares na Suíça, e o outro tem pouco dinheiro e não veste roupa tão granfina. Mas a maldade é a mesma. O nome desse pecado se chama avareza. E a Bíblia diz que é idolatria. A palavra avareza vem de uma expressão no grego que significa amor ao dinheiro. E qual é o mandamento mais importante que Deus diz, que Jesus diz?
e resume todos os outros mandamentos, qual é? Amar a Deus. E o avarento, ele ama o quê? O dinheiro. Tome muito cuidado se você esconde a sua avareza debaixo de um apelido. Tem gente que diz assim, eu não sou avarento, eu sou econômico. Não, você é avarento. Avareza é avareza, economia é economia. Por isso tome cuidado. Analise cuidadosamente a sua vida, enquanto você pode. A Bíblia diz que nós devemos fazer as pazes com o rei, enquanto ele ainda está vindo na nossa direção, para que ele não venha sobre nós e nos despedace. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro. É como, por exemplo, para que esse desperdício? Aí é pãozinho? É o que hoje? Banana real. Para que esse desperdício? Banana real. Para esse povo que já está gordo aqui. Não, essa banana real podia ser usada para alimentar os pobres. Para que esse desperdício? Meu filho, a gente come aqui e a gente ajuda as pessoas que tiverem necessidade também. Uma coisa não impede a outra. A comunhão dos santos não impede o fato da gente ajudar o necessitado. Essa ideia de que ou você faz uma coisa ou outra é totalmente equivocada. Muito pelo contrário, aquele que faz as duas coisas é aquele que está agindo corretamente. Aquele que diz que faz uma só, provavelmente não está agindo corretamente, porque as duas estão interligadas. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar a seus pobres. Mas Jesus, sabendo disso, ninguém falou isso para Jesus. Eles estavam cochichando entre eles. Mas Jesus sabia o que eles estavam cochichando. Disse-lhes, por que molestais essa mulher? Por que vocês estão importunando ela? É normal importunar um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele sempre vai ser importunado. Uma das bem-aventuranças é essa. Bem-aventurados vocês serão quando caluniarem vocês e mentindo, disserem todo tipo de mentira contra vocês. O cristão verdadeiro, ele é caluniado. E isso é visto como uma bem-aventurança. Por que molestais essa mulher? Irmãos, eles estavam fazendo isso. Que coisa! Diante de uma atitude de amor para com Jesus, gerou incômodo naqueles que se diziam discípulos de Jesus. Como é que uma pessoa que ama Jesus fica incomodada com uma cena dessa? Ele devia dizer, eu também quero participar, peraí que eu vou buscar também meu perfume ali, que eu quero botar perfume em Jesus também. Não, eles estavam preocupados com o próprio ventre. Eu acabei de falar da maioria dos evangélicos de hoje. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Tem gente que está amando o fato de não precisar, ou de ter uma desculpa para não vir para a igreja. Por quê? Porque também traz oferta, não traz nada. Distanciamento, inclusive do dinheiro. Salva-me, Senhor. Tem o distanciamento social e tem o financeiro. É por isso que, sabendo disso, os falsos mestres são falsos, mas são mestres. Tem um desses falsos mestres aí que um rapaz aqui da nossa igreja conhece, que ele disse, irmãos, o nosso culto é virtual, mas vocês têm um dízimo, tira uma xerocópia do depósito e manda para o tesoureiro, que a gente está acompanhando, viu? A nossa igreja faz isso. Mas na nossa igreja não tem isso não, meu filho. Se você dizima, se você não dizima, se você oferta, se você não oferta, isso é um problema seu e Deus. Eu tenho que pregar sobre isso porque está na Bíblia. Para o seu próprio bem e para o meu. Mas se você faz isso, é um problema seu e de Deus. Eu não quero nem saber. Não estou interessado no seu dinheiro. Graças a Deus, Deus me sustenta. E o Deus que me sustenta, hoje, Ele não deixará de me sustentar amanhã. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todo servo de Deus que está na obra de Deus por dinheiro servirá ao Satanás por um salário melhor. Olha Judas. Essa frase não é minha, é de um pastor do passado chamado Spurgeon. Então, se alguém está na obra de Deus por dinheiro, ele está na obra errada.
Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestaram essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Ela praticou uma boa ação para comigo. Irmãos, quase ninguém praticava uma boa ação com Jesus. O pessoal queria matar com Jesus. O pessoal era ingrato com Jesus. Jesus curava as pessoas na mesma hora que eram curadas, davam as costas e embora, nunca mais voltavam. Olha o caso dos leprosos. 10 curados, quantos voltaram para crescer? 1. Aí a gente tem aqui uma mulher que demonstra um afeto tão bonito por Jesus. E em vez das pessoas aprenderem e elogiarem aquela atitude, as pessoas se levantam contra. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, como diria o apóstolo Paulo. Pois o próprio Jesus partiu na defesa dela. E quando Jesus é o nosso advogado, a gente nunca perde a causa. Porque os pobres sempre o tendes. Os pobres, irmãos, sempre existiram e sempre existirão. Deus fez o rico e fez o pobre. E vai cobrar de cada um. Não é porque uma pessoa que nasceu pobre e vive como pobre que está salva. E não é porque uma pessoa é rica que está condenada. Não. Se você de repente tem uma condição financeira e você é um servo fiel do Senhor Jesus, pode ter certeza que você vai usar todos os seus recursos para entesourar no céu. Assim como tem pessoas que são pobres, mas têm no seu coração orgulho, avareza e um desejo enorme de ganhar dinheiro, mesmo na pobreza. Então esse fato de você ter ou não ter não diz tanta coisa. A avareza é algo que não escolhe o rico e o pobre. Você vai encontrar em ambos os casos pessoas avarentas. Porque os pobres sempre o tendes convosco, para mim, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus já tinha falado que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar e que ele voltaria para o Pai. Ele já havia anunciado isso abertamente aos seus discípulos. Irmãos, 3 desses discípulos aqui, 3 desses apóstolos, já tinham visto Jesus transfigurado. A gente já estudou aqui. Quando Jesus subiu no monte, foi transfigurado ao lado de Moisés e Elias. Mas irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode ver até o anjo Gabriel hoje de noite. E amanhã, quando chegar o boleto, vai parecer que o anjo Gabriel nem veio. É impressionante como as coisas do mundo tendem a sugar a nossa fé. Assustador isso, né? Mas é uma verdade que a gente tem que lutar contra. O Senhor te deu uma armadura, use-a. Ele te deu uma espada, use-a. Quando Satanás vier te acusando com contas a pagar, você olha para Satanás e diz: olha, Satanás, você está dizendo que eu sou um caloteiro? Eu não sou caloteiro coisa nenhuma. O Senhor sabe da minha situação. E eu vou dizer uma coisa, viu? Eu já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua posteridade a mendigar um pão. E eu vou dizer para você ainda: o Senhor é o meu pastor e Ele não me deixará que nada me falte. Glória a Deus. É assim que um cristão reage diante da acusação das pessoas. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Ah! É verdade. Meu filho, pode me acusar de omisso do que for. Eu não quero nem saber. Galoteiro. Você acha que eu sou galoteiro? É um problema seu. Não. A gente não faz despesas que a gente não tem condição. Agora, se você entra numa tempestade, você, por exemplo, é desempregado, você estava com emprego, você é desempregado, e agora eu vou estar desempregado, você não tem condição de pagar determinadas coisas. O que você vai fazer? Vai dizer: ó, meu irmão, vou tentar aqui, René, ver como é que eu vou levantar esse valor, mas eu quero lhe pagar. Só caloteiro. Mas não me sinto acusado, nem acuado. O cristão tem que saber em quem ele tem crido. Ele tem que saber que Deus, Ele envia não somente a provisão espiritual, mas Ele envia também a provisão material para a nossa vida. Glória a Deus.
Tem um monte de gente que quer espiritualizar demais, esquecendo que você é homem, você tem necessidades como seres humanos, e Deus sabe disso. Inclusive essa é a linguagem de Cristo. Ele diz: os passarinhos, eles se alimentam e Deus cuida deles. Os lírios do campo são vestidos. E Ele não vai cuidar de você, ô crente incrédulo? Então Deus é o nosso pastor, irmãos. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele se identifica assim no Evangelho de João: eu sou o bom pastor. Se Ele deu a vida por nós, como disse o apóstolo Paulo, como não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Então, calma. Amém. Sei que no começo do ano aparece um monte de coisa e que muitos ficam abalados, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A ideia não é que Jesus vai sumir. A ideia é que Jesus vai cumprir a sua obra aqui na terra e que Ele vai voltar para o seu lugar no céu. Mas Ele sempre está conosco. No final desse evangelho Ele vai dizer: eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E olha que coisa interessante: Jesus teve que ser sepultado às pressas, por conta do horário. Pouco tempo tiveram José de Arimateia e Nicodemos para arrumar o enterro de Jesus. Tanto que no domingo as mulheres foram tentar, de alguma forma, cumprir o ritual direito, que era passar ervas aromáticas ao redor das bandagens que cobrem o corpo do morto. E quando chegaram lá, se depararam com a cena, de Jesus ressuscitado. Mas aqui Maria, mesmo sem saber, já estava ungindo o corpo de Jesus para sua morte. E ele diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Vocês estão querendo apagar o que essa mulher está fazendo? Nunca vai ser esquecido. Já imaginou uma coisa linda? O que essa mulher fez, toda vez que for pregado o meu evangelho, vai ser lembrado o que ela fez por mim. Porque essa é a atitude que eu disse a vocês: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que ela está fazendo aqui. Ela está demonstrando, por meio de ação, o amor a Cristo. Tem muitas pessoas que dizem: eu amo a Jesus, mas a sua vida mostra o contrário. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo este mundo, em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que coisa linda. Eu acho maravilhoso. Jesus diz no Evangelho de João: vão e produzam frutos, frutos que permanecerão por toda a eternidade. Sabe, é impossível a gente olhar para essa cena e não lembrar imediatamente da oferta de Abel. A Bíblia diz que mesmo depois de morto, o seu sangue ainda falava. Olha que coisa. Ele está morto. Pronto, ele está calado agora. Ele não pode fazer mais nada. Não, o sangue dele fala. Um adorador nunca pode ser calado. É por isso que está o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, e ele diz: olha, mulher, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Olha que coisa, como se Deus estivesse procurando, porque eles são raros. Eles existem, a gente está aqui diante de uma. Enquanto isso, Judas ficou indignado. Judas disse: que nada, Jesus permite um desperdício de dinheiro desse, e agora ele está dizendo que ele vai morrer. E como é que vai ficar a gente que abandonou tudo, seguiu a ele? A gente vai ficar agora com a mão na frente e outra atrás? Porque normalmente as pessoas pensam assim, irmão. Parece que a nossa vida só se resume aos bens que a gente possui.
impressionante isso. A gente vê pelo tratamento. Chega em um determinado lugar vestido com roupas de grife. Veja qual é o tratamento que as pessoas vão te dar. Chegue em um determinado lugar vestido com roupas normais. Veja qual é o tratamento que a pessoa vai te dar. Chegue em um determinado lugar com um carrão desse importado. Chega em um determinado lugar, meu filho, com um carro todo batido, amassado e arranhado. Você vê como é que a pessoa vai. Não tem nem vaga para você. Mas se você chegasse aqui com um carrão, meu filho, o camarada tira até o dele para você botar na porta. Não é todo dia que ele vê um carrão daquele. É o mundo que a gente vive. Mas a igreja não devia ser assim, não. Tem igreja, irmãos, aqui em Salvador que tem até manobrista. Por quê? Porque os crentes que vão lá são ricos. Se não tiver estacionamento manobrista, eles vão para outra igreja. E o pessoal não quer perder esse tipo de povo, né? Que normalmente eles dão muito dinheiro para a igreja. Esse pessoal é muito parecido com Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes. A gente poderia chamar essa pessoa aqui, por exemplo, de Silas Malafaia. Silas Malafaia é muito parecido com Judas Iscariotes. Não sei se você já viu. Ele que disse, eu não estou inventando nenhuma palavra. Ele falou. Ele foi envolvido, né, com o negócio da Lava Jato. Um desses empresários deu um cheque de 100 mil reais para ele. E aí ele justificando, aí ele foi depor lá na Lava Jato, ele disse, não, esse empresário me deu esse cheque porque eu fiz uma oração para ele. Ele tinha um contrato, ele estava numa licitação é assim, você está numa concorrência. E você vai, aquela concorrência, várias empresas participam. E era um contrato milionário. E aí ele disse, se minha empresa ganhar esse contrato, eu vou dar 100 mil reais. Aí ele disse que orou e a empresa do rapaz ganhou. E o rapaz foi lá e desceu 100 mil reais para ele, para a glória de Deus. Como é o nome desse homem? Judas Iscariotes. Ele ainda teve a cara de pau de dizer isso da justiça, irmão. Rapaz, admitir isso publicamente. E tem gente que ainda aplaude o que esse homem fala. Ainda segue o que ele diz. Assustador. Então um dos 12, e aqui é o mais assustador, não era só um discípulo, era um dos 12. Os 12 eram chamados de apóstolos. Eles eram um círculo mais fechado, por assim dizer, no grupo dos discípulos. Tinha os discípulos e o grupo mais fechado, mais próximo de Jesus eram os apóstolos. Que Jesus havia escolhido eles entre os discípulos. Jesus havia passado a madrugada inteira orando antes de escolher esses 12 que ele chamou de apóstolos. Mas Jesus disse, um de vocês é o diabo. Capítulo 6 do Evangelho de João. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Sabe o que me assusta, irmãos? É que não foi um emissário do sumo sacerdote que chegou oferecendo dinheiro para Judas. Não, Judas é que tomou a atitude de ir lá vender Jesus. É assustador. É assustador o perigo de um falso crente dentro de uma igreja verdadeira. Ou o dano que ele pode causar. Nós não estivermos atentos a isso. O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo fala isso publicamente no seu último sermão, por assim dizer, aos presbíteros e líderes da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. Cuidado, porque tentarão penetrar lobos vorazes, e dentro de vocês mesmos surgirão pessoas falando coisas pervertidas, com o objetivo de arrastar o rebanho, dispersar o rebanho. A Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Qual é o objetivo de um falso crente no meio de uma congregação? Atingir o pastor. Por isso que o irmão José já disse, ele não é pastor. Por enquanto. Pastor Ju, ele já disse, meu irmão, não me chama de pastor não. Pastor é o outro.
É tudo pra ele, viu? Pega ele. Salve! Eu não, eu sou só um irmão que eu prego porque Deus mandou. Mas o pastor é o outro. Olha. Graças a Deus. Deus sabe quem chama e dá graça para isso. Que me quereis dar? Olha que coisa. Judas aqui está se vendendo. Como é o nome disso? Prostituição espiritual. Judas está se vendendo. Tem muitas pessoas que estão vendendo a sua fé. O que é que você quer me dar para eu parar de ir na igreja? Me diga aí. Tem maridos que chantageiam as suas esposas. Ó, você diminuir sua ida na igreja, a gente vai fazer uma viagem para tal lugar que você sempre quis ir. Na hora a esposa diz, agora, já fui. Oh, Senhor Jesus. E o oposto também. Tem mulheres que dizem, ó, você quer que eu cozinhe feijão todo dia, vai ir nessa igreja. Olha, Senhor. Senão a partir de hoje vai ser só macarrão. Oh, Deus. Que quereis me dar? Tem muitas pessoas que chegam assim, aí vai me oferecer o quê? Eu até deixo de ser crente, eu até mato lá o pastor. Você quer que eu mate ele? Eu mato. A água lá que ele bebe, eu boto um veneno lá, aquele miserável vai morrer. Entende? Já tentamos matar ele de Covid, não deu certo, mas ele vai morrer de algum jeito. Que me quereis dar? Eu vos entregarei. Olha como Judas se coloca, irmãos, é assustador. Você já pensou que você pode ser um Judas, irmãos? Socorro. Judas passou 3 anos e meio com Jesus, disfarçado de tal forma que nem os próprios apóstolos desconfiavam dele. Quando Jesus disse na noite que ele é traído, um de vocês me trairá, eles começam a se perguntar quem é, e Judas dissimulando quem é, Judas já tinha ido lá. Mas ele era tão dissimulado que ele enganou os próprios apóstolos. Imagine, irmão. Não se engane. Satanás é o pai da mentira. E ele dá um poder de persuasão para aqueles que são seus servos, a ponto deles se travestirem de ministros de justiça, como diz o apóstolo Paulo. Se você na época do apóstolo Paulo botasse o apóstolo Paulo do lado de um falso mestre, você dizia, rapaz, um falso mestre é mais crente que o apóstolo Paulo. O que a igreja de Coríntios dizia de Paulo? A sua maneira de falar é uma maneira chula, é uma maneira comum, e a sua aparência é desprezível. Imagine, irmão, se o camarada fala bonito e é feio, você ainda vai. Mas diz, Paulo é feio e ainda fala feio. Vocês vão seguir esse infeliz, rapaz? Esse era o ataque a Paulo em Coríntios. Imagina, uma igreja que Paulo se dedicou tanto. Paulo passou 3 anos evangelizando na Ásia, principalmente quando ele estava na cidade de Éfeso. Quando ele escreve 2 a Timóteo, ele diz, todos os da Ásia me abandonaram. Imagina, irmão. Que assustador. Que quereis dar? Quem lembra da história de Demas? Demas é o mesmo caso de Judas. Demas amava o mundo, assim como Judas. O que quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Uma vez um desses estudiosos aí foi fazer uma conta de quanto seria 30 moedas de prata nos dias de hoje. Seria algo mais ou menos próximo a 50 mil dólares, né? E daria uns 200 mil reais. É algum dinheiro, né, meu irmão? E aí você vende Jesus, pastor, eu vou ser sincero, se esse dinheiro chegar em minha mão, vai ser difícil eu recusar. É sério, meu filho? Meu filho, tem gente que está negando a Cristo por muito menos. A gente não nega a Cristo só quando a gente verbaliza isso. A Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações.
que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha que coisa, Judas agora passou para o lado daquele que pagava mais, por assim dizer. E é Judas que está agora como espião contratado pelo Sinédrio, esperando o momento para entregar Jesus. Olha que coisa assustadora. Ele vai participar da ceia, a Santa Ceia. A ceia que até hoje nós praticamos no domingo, Judas participou dela. Como é que Paulo começa falando da ceia em 1 Coríntios 11? Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e repartiu. Na noite em que ele foi traído. Versículo 17. Já estou concluindo. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram. A ideia aqui é justamente nesse dia. A Páscoa era celebrada durante toda uma semana e tinha um dia, que era aqui no caso na quinta-feira, aonde eles faziam uma ceia em memorial a tudo aquilo que aconteceu no Egito, todo o poder de Deus que os libertou do cativeiro egípcio. Não se esqueça que a Páscoa que está sendo aqui falada por Mateus é a Páscoa dos judeus. Depois a gente vai compreender da morte e da ressurreição que Jesus é a nossa Páscoa. E que aquele cordeiro que os judeus, que os hebreus comeram no Egito, era, na verdade, uma prefiguração do sacrifício de Cristo no nosso lugar. É por isso que João Batista, quando olha Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa Páscoa aqui não é a nossa Páscoa ainda, é a Páscoa que os judeus celebravam. Jesus fazia parte dos judeus. Eles faziam isso, mas eles ainda não tinham uma visão clara de que aquele cordeiro era a prefiguração do sacrifício expiatório que o Messias viria fazer na terra. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os pães sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, tem com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer. Muitos dizem que a casa que foi celebrada a Páscoa seria a casa da família de João Marcos. A família de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, era uma pessoa que tinha determinada condição, e eles eram discípulos de Jesus. O próprio João Marcos, ele era ainda bem jovem na época de Jesus, mas ele teria acompanhado alguns momentos da vida de Jesus. No seu evangelho fala de um moço que corre despido, que puxa o lençol dele, e muitos estudiosos falam que aquele moço é o próprio Marcos, que estaria ali com os discípulos e que ficou assustado na prisão de Jesus e saiu correndo. Então ele diz: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha que coisa, Jesus não pede, Jesus manda. Que bom que a gente pudesse ter o mesmo sentimento de alegria em obedecer a Jesus. Tem muitas pessoas que são tão orgulhosas que para elas fazerem alguma coisa na igreja, alguma coisa para Cristo, você tem praticamente que implorar para ela. Aqui a gente não tem esse hábito. Já me perguntaram: pastor, por que você não fala para fulano fazer isso e fulano fazer aquilo? Meu filho, porque é fulano que tem que se candidatar a fazer isso ou aquilo. Se chegar para mim e dizer: pastor, eu quero servir a Deus, tem muito lugar para servir. Agora eu não posso chegar: você faz isso, você faz aquilo, porque você vai estar fazendo para mim. Não. Se Cristo coloca no seu coração o desejo de servir, você vai lá e serve. E você fica cada vez mais desejoso de servi-lo mais ainda. Esse é o amor que os verdadeiros cristãos sentem por Cristo e demonstra
pelos seus pequeninos, como a gente já viu em Mateus 25. Glória a Deus. No primeiro dia, Jesus então fala que eles vão comer a Páscoa, determina o local que eles vão comerem, e diz no versículo 19, e eles fizeram como Jesus lhe ordenara. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a sua vida está sendo assim? Você está fazendo como Jesus lhe ordena? Ou ainda é você que toma as decisões na sua vida? Existe uma lei na física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Você sabia disso? No seu coração, ou reina Jesus, ou reina você. É por isso que em Filipenses o apóstolo Paulo fala de um grupo de pessoas que se diziam cristãs, mas não eram. Paulo diz que já havia repreendido eles a ponto de chorar por eles. E ele diz que essas pessoas eram inimigas não de Cristo, elas eram inimigas da cruz de Cristo. E o Deus delas era o próprio vento, visto que elas só se preocupavam com as coisas terrenas. Esse não é um retrato, irmãos, de grande parte das pessoas que estão na igreja hoje. Só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20. Agora o traidor é indicado. Olha, irmãos, Judas teve várias oportunidades de se arrepender, assim como você e eu. Quantas oportunidades a gente teve para se arrepender? Hoje eu estava passando, a gente estacionou o carro um pouco mais ali embaixo, e a gente estava passando e uma pessoa disse: oi, pastor! Aí minha filha perguntou: papai, o senhor não conhece o senhor? Eu falei: minha filha, se ele falou, deve conhecer. Eu que não estou muito lembrado, minha cabeça é meio... Eu só estava sem camisa, de bermuda assim, não tinha muito trejeito de um cristão, né? E disse: oi, pastor. Eu digo: amém, meu irmão, oi. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria, para você e para mim. Jesus sabe quem somos. Jesus sabe o que você está fazendo. Jesus sabe o que você não está fazendo e deveria estar fazendo. Jesus sabe o que você está fazendo e já deveria ter parado de fazer. Ele sabe. E ele já deu várias oportunidades. Às vezes a gente está pregando no púlpito, aí muitas pessoas já vieram para mim e disseram: pastor, quem foi que te falou da minha vida? Ninguém, meu filho. Eu não converso com ninguém antes de pregar, não, para saber se fulano está assim, se Beltrano está assim. Não, meu filho, estou aqui. Tanto que a nossa pregação ela é expositiva. A gente está estudando aqui numa programação que quem fez foi o próprio Deus. Por que nessa sexta-feira nós estamos estudando aqui Mateus 26? Porque Deus quis assim. Nós estamos estudando expositivamente o Evangelho de Mateus. Estamos estudando até o capítulo 25, fizemos um capítulo por dia. O capítulo 25 a gente estudou um dia, a outra parte no outro dia, estamos fazendo assim no 26, de maneira que quem sabe o que a gente vai pregar em cada dia é o Senhor. A mim compete estudar toda a palavra de Deus. Eu não posso saber somente a parte que eu vou pregar para vocês. Se eu fizer isso, eu não sou pastor. Não, o obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Para pregar o Evangelho de Mateus, eu tenho que conhecer a Bíblia inteira. E não decorar uma pregação para apresentar para vocês. Não. Muitas pessoas não entendem a responsabilidade que um pastor tem. Quando eu falo pastor, irmãos, eu estou dizendo pastor de verdade, não é esses que vocês conhecem por aí, não. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, à tarde da quinta-feira. Vocês sabem, o judeu, o dia termina às 6 horas e inicia-se um novo dia. Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá.
E eles muitíssimo contristados. Irmãos, o que Jesus disse é muito duro. Você já pensou se eu dissesse isso aqui hoje para vocês? E olha que eu não sou Jesus e estou longe de fazer uma obra substitutiva como a de Cristo. É impossível para qualquer ser humano fazer isso. Mas mesmo se a gente estivesse numa igreja e dissesse, olha, eu sei que um de vocês está traindo a congregação, qual seria a reação? Um monte de gente ia se entreolhar. Até as ovelhinhas. É você? É Eric? É Eric? É José? É Jamerson? Eu acho que é Henrique. Não. É Deval? Não é cabelinho não, rapaz. Paulo Henrique? Letícia? Maria? Já pensou se a gente dissesse alguma coisa assim? Agora imagine, irmãos, os apóstolos. 3 anos e meio com Jesus. E olha, junto, vendo Jesus fazer todo tipo de sinal e maravilha, vendo Jesus pregar. 3 deles viram Jesus transfigurado. Jesus andou sobre as águas diante deles, irmãos. Jesus mandou a tempestade se calar. Jesus multiplicou pão 2 vezes. E um deles é o traidor. Você já imaginou isso? É por isso que eu gosto muito de uma frase de Agostinho. Foi um cristão do passado. E ele diz o seguinte, ele foi questionado, vem cá Agostinho, você é pregador, você é pastor, e como é que você convence uma pessoa a acreditar no seu Cristo? Ele disse, eu não convenço. Para uma pessoa que acredita em Jesus, nenhum sinal é necessário. Para uma pessoa que não acredita em Jesus, nenhum sinal vai ser suficiente. Isso continua. Quem convence o homem a respeito da divindade do Filho de Deus é Deus. Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram quem eu sou, mas o Pai que está no céu que te revelou essas coisas. E aqui entre esses homens que andaram para cima e para baixo com Jesus por 3 anos e meio, está o traidor. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura, sou eu, Senhor? Irmão, Judas também perguntou. Olha a dissimulação. Uma das características mais marcantes de um falso cristão, se a gente pode dizer assim, que falso cristão não existe. Existe falso que se diz que é cristão. Sabe? É a dissimulação. A pessoa é capaz de dissimular, irmãos, de uma maneira assustadora. Judas está aqui, mas ele não podia se esconder de Jesus. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. A comida dos judeus da época de Jesus, a culinária, deles é muito diferente da nossa culinária de hoje. Primeiro que ninguém não comia como a gente come hoje, Cada um tem o seu prato e o seu talher, não era assim. A mesa não era da altura que a gente é acostumado. Era uma mesa baixa, onde eles ficavam normalmente sentados, às vezes inclinavam-se, ficavam meio que deitados com o ombro assim, com o cotovelo apoiando. E o alimento também, ele era comido de maneira coletiva. Então existia uma espécie de molho, de pasta, que a pessoa pegava o pão, dividia, passava naquela pasta e comia, e aquele mesmo pão ia sendo dividido e todos comiam juntos, assim como também a bebida, todos iam bebendo no mesmo cálice. Não existia hoje essas regras
de etiqueta, né? Que você já foi num restaurante chique, é um negócio que você fica até sem graça. Uma vez tentaram me ensinar, eu nunca me interessei por essas coisas. Aí você chega num lugar, meu filho, tem três talheres de um lado, 3 do outro, 2 pratos, 3 copos, é um copo para cada tipo de líquido, um talher para cada tipo de comida. Meu filho, você quer me confundir? Me dá uma colher que eu como. Dá uma tigela, arruma uma comida ali dentro, eu como, digo, tranquilo. Ah, é etiqueta. E ainda diz que tem que um dedinho, quando você toma um cavalo, fica assim, vai procurar o que fazer. Né? Mas as etiquetas de hoje, naquela época era diferente. Então, o que mete a mão comigo, provavelmente Judas estava perto de Jesus, na mesa. O que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, olha que coisa. A ideia é que ele vai morrer. A ideia de morrer aqui está intrínseca, né? Está dentro do texto. Como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Irmãos, era hora de Judas dizer: me perdoa, Senhor, fui eu fiz a loucura, eu fui lá, eu estava chateado, eu fiquei chateado porque aquela mulher gastou aquele dinheiro e eu estava precisando tomar um banho quente, eu queria tomar um açaí, eu queria comer um sorvete, eu estava querendo ir na McDonald's, estava tudo sem dinheiro porque a nossa vida é um perrengue, que a gente é discípulo. E aí, de repente, aquela mulher gasta aquele dinheiro, você não fala nada, eu fiquei chateado, fui lá no pessoal do mal, mas eu estou arrependido. Irmão, Judas podia ter feito isso a qualquer momento. Às vezes a gente olha assim, tem gente que diz: rapaz, como é que Jesus foi ruim com Judas? Jesus foi o quê com Judas, velho? Quando Judas beija Jesus, Jesus ainda chama ele de amigo. E a gente sabe que Jesus não é hipócrita. Irmãos, deixa eu lhe dizer quantas oportunidades Jesus já nos deu esse ano para a gente se arrepender. Eu não estou falando do ano 2020 que já passou, não, estou falando de 2021. O ano está só começando e a gente já está fazendo tanta bobagem. Tem gente que já deixou Jesus em último lugar, já abandonou o primeiro amor há muito tempo, desde os primeiros dias desse ano, abandonou o primeiro amor, já se esfriou na fé. Meu filho, pare com essa loucura. Volte, pegue o primeiro amor. Como é que está escrito a igreja de Éfeso? Lembra de onde caíste? Volta à prática das primeiras obras. Se não virei até ti, removerei teu candeeiro. Então aqui a gente percebe, irmãos, por isso que eu disse para vocês que eu ia dividir esse capítulo 26 em 2 ou 3 sermões, porque essa passagem é assustadora. Jesus está dizendo: olhe, o que essa pessoa que me trai está fazendo, ela está se sabotando. Isso daqui é um suicídio espiritual. Arrependa-se enquanto é tempo. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai de quem? Ai de quem? Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Você já imaginou isso? Já imaginou essa situação? Jesus está dizendo: era melhor que esse homem nunca tivesse nascido. Essa é a primeira vez que Jesus diz isso, e única. E Ele está falando isso para mim e para você hoje. Arrependa-se. Jesus sabe o que você está fazendo. Jesus sabe o que você não está fazendo. Chegou a hora de você mudar a sua vida. Eu não sei quanto tempo você e eu temos ainda. Talvez a gente possa viver ainda. Eu não sei se vocês já prestaram atenção na vida do rei Saul. Quem já estudou a vida de Saul? Saul reinou cerca de 42 anos. Apenas 2 anos ele reinou de maneira correta. 40 anos ele reinou de maneira translocada.
longe de Deus. 40 anos. Deus permitiu que ele ficasse lá. Não houve um dia sequer que ele se arrependesse de verdade. Até o ponto de ele ficar maluco e ir atrás de um necromante para chamar Elias dos mortos, como se, perdão, o profeta Samuel dos mortos, como se o profeta Samuel de fato fosse vivo. Temos que tomar cuidado, irmãos. Existe uma hora que a porta da arca fecha. As virgens nécias encontraram a porta fechada. Aquele que tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, mas ele também fecha e ninguém abre. Então aqui Jesus está falando abertamente diante daqueles homens. 11 deles não fazem a mínima ideia do que Jesus está falando. Um deles sabe que Jesus está falando dele. Ele sabe, Judas sabia, ele já tinha negociado. Ele já tinha recebido o valor do preço, já estava tudo certo. E Jesus disse: Judas, eu sei o que você está fazendo, Judas. E o preço que você vai pagar por isso é muito maior do que você imagina. Muitas pessoas não têm a noção do que significa perecer no inferno. Olha, irmão, se a gente tivesse a noção disso, a gente não se importaria com comida, com bebida, com roupa, com nada dessas coisas que muitas vezes nos incomodam. Se a gente soubesse que a gente está indo para o céu e de onde a gente está sendo livrado. A maioria das vezes a gente vive como se o céu e o inferno fossem uma criação de Deus. Como se uma criação no sentido de algo simbólico. Como se fosse algo, utópico. Algo que não existe de verdade, de fato. Só é uma tentativa do Senhor Deus nos assustar para que a gente viva uma vida correta, mas no final todo mundo vai para o céu. Não, irmãos, não é assim não. Não é desse jeito não. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Irmãos, olha a cara de pau. Não é que Judas tem essa cara de pau, irmãos. Porque uma vez que você se associa, Judas não se associou com o Sinédrio, Judas se associou com o diabo. Uma vez que você se vende, por assim dizer, ao diabo, ele toma conta completamente da sua vida. Você oferece a mão ao diabo, ele vai tomar o seu corpo e vai fazer de você o que ele bem quiser entender. Ele vai tomar conta da sua mente, a ponto de você às vezes nem saber o que está fazendo e dizendo. Não se associe com os demônios por preço nenhum. E se associar com demônios, irmãos, significa fazer um ritual satânico, se envolver com religiões ocultistas. Não. Quem é o príncipe deste século? Satanás. Por que uma pessoa que ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Porque quem ama o mundo já vendeu sua alma ao diabo. É por isso que João diz: filhinhos, fujam dos ídolos. E termina a sua carta assim. Mas durante toda a carta ele está desenvolvendo essa ideia: não ame o mundo, nem nada do que existe no mundo, porque no mundo inteiro, tudo que existe no mundo, elas podem ser colocadas em 3 classes de coisas, por assim dizer: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Cuidado com o amor ao mundo. Cuidado em amar a sua vida mais do que a Cristo. Jesus já disse que aqueles que amam a sua própria vida mais do que a Ele não são discípulos dele. Quando Ele disse que você tem que renunciar a tudo para segui-lo, lá em Lucas,
Ele está dizendo, inclusive, a sua própria vida. Judas então perguntou, acaso sou eu, mestre? Olha a cara de pau de Judas, irmão. Olha como nós podemos estar envolvidos em uma mentira tão grande, que a gente chega ao ponto de mentir para a gente mesmo e mentir para Jesus. Sabe quem tentou mentir para Jesus? Adão e Eva. Quando Deus foi atrás deles na viração do dia, eles foram se esconder, achando que podiam se esconder. Quem mentiu? Quem tentou mentir para Deus? Caim. Acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Não adianta, irmãos, a gente tentar se esconder de Deus. O salmista já diz, se a gente for para o lugar mais alto que a gente conhece, Deus vê a gente lá. Se a gente for para o lugar mais baixo que a gente conhece, Deus vê a gente lá. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Irmãos, nessa hora, o que é que Judas devia fazer? Se arrepender. Você já contou quantas oportunidades Judas teve de se arrepender? Irmão, é muita oportunidade. A gente falou esses dias, o povo da época de Noé teve 100 anos. 100 anos para se arrepender. 100 anos. Mas você acha que o tempo vai te fazer cristão? Tem uma frase de Spurgeon, irmãos, extremamente válida para nós no dia de hoje, onde ele diz, o mesmo fogo que amolece a cera endurece o barro. A mesma pregação que quebranta o coração do pecador e o coloca de joelhos diante de Cristo, seu Salvador, ela faz com que o ímpio se torne ainda mais ímpio, o maldoso se torne ainda mais maldoso, o falso crente se torne ainda mais falso e dissimulado. E eu quero concluir aqui nessa noite. Se Deus permitir, no domingo pela manhã, se estivermos vivos, vamos continuar a partir do versículo 26, que já fala da ceia do Senhor. Mas aqui, a figura central desse capítulo aqui, até agora, se você prestou atenção, é Judas. O que Judas está fazendo? Judas já havia mostrado a sua vileza quando Maria foi ungir Jesus. Ele é o que diz, podia ser vendido. Agora ele vai e faz o pacto para trair Jesus. E agora ele está junto com os discípulos na Páscoa. Jesus diz que sabe que um deles é o traidor. E Judas, no meio deles, dissimula. Judas dissimula a tal ponto de ele dizer, sou eu, mestre. Ele sabia que ele era ele. Ele sabia. Jesus disse, você foi que disse, Judas. Não saia essa noite daqui sem estar reconciliado com Deus por meio de Cristo. Não faça essa loucura. Eu não sei como está a sua vida, irmão. Eu sei que alguns estão mais frios que outros. Mas Jesus tem poder para nos salvar, inclusive da nossa frieza espiritual. Cuidado com as suas escolhas. Todo plantio leva a uma colheita. Quem planta na carne não vai colher no espírito. Quem planta no espírito colherá sim no espírito. Por isso a minha oração nessa noite é principalmente pelas nossas almas, para que eu e você não estejamos nesse patamar de dissimulação como Judas, aonde diante do próprio Jesus ele dissimula.
E às vezes a gente faz isso, irmãos, quando a gente tem uma vida completamente, a gente passa o dia vivendo completamente igual um ímpio, e de noite a gente vai orar para Jesus. Assim, passou o dia longe de Jesus. Você viveu o dia todo como se Jesus não existisse, e aí de noite você faz uma oração para Ele. Isso é um comportamento de Judas. Perceba, irmãos, a loucura que tem sido o evangelho de hoje. Por que você acha que quarta-feira eu coloquei aquele vídeo lá na igreja, Espelho dos Mártires, no projetor? Irmãos, porque não existe dois evangelhos. Não, tem esse pessoal que sofreu na época lá do Império Romano, e sofreu o pessoal ali da Inquisição. Tem os cristãos, né? Hoje em dia você tem um ministério chamado, se não me engano, Portas Abertas, que estuda, né, e que faz mede, né, os países onde a perseguição religiosa é mais ostensiva, e teoricamente eles dizem que ajudam pessoas que estão nesses países, né? Então, quer dizer que você é melhor do que um cristão que está em um país onde ser cristão significa morrer? Quer dizer que você é melhor do que ele? E eu vou fazer uso, já terminando, eu quero fazer uso de uma frase que não é minha. Se eu não me engano, essa frase é de um pastor, de um missionário do século passado ou retrasado, né? Chamado Hudson Taylor. Se eu não me engano, essa frase é dele, ou então de outro puritano. E ele diz, olha, nem todos terão a morte de Marte, mas todos devem viver como Marte. Já parou para pensar nisso? Só existe esse caminho. Quando Jesus está dizendo que a porta é estreita, ele não está exagerando. Quando ele diz que o caminho é apertado, ele não está exagerando. Pastor, você fala isso sempre. E se Deus me der a arma, eu vou continuar falando. Porque é esse o alerta. Se você entrou pela porta estreita e anda pelo caminho apertado, você não tem o que temer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você está na igreja há tanto tempo e nunca entrou por essa porta, nunca andou por esse caminho, você tem muito o que temer. Porque Jesus sabe quem você é. Independente de você estar vivendo como discípulo de Jesus, como apóstolo de Jesus, Jesus sabe quem você é. Então a gente tem que refletir, examinar nós mesmos, para ver se de fato a gente está na fé. Fé bíblica, fé cristã. A fé que salva, se nós aguardarmos fielmente como a recebemos pelos apóstolos. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele diz que a marca da igreja é perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Será que a gente faz parte dessa igreja? Deixa eu adiantar para você algo. Essa é a única igreja que Jesus morreu para salvar. Aqueles que fazem parte do seu corpo, que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Ó Senhor, o Senhor nos conhece. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Ti, enganando e sendo enganados. Ó Deus, diz que na noite de hoje a Tua verdade expurgue de nós toda mentira. Livra-nos, Senhor, dos pecados que nos são ocultos. Mostra-nos para que nós possamos nos afastar deles. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida onde nós, em vez de nos arrepender dos pecados, nós justificamos a eles. Livra-nos dessa insensatez. Ó
Ó Senhor Jesus, o Senhor tem poder para quebrantar os nossos corações nessa noite. O teu olhar tem o poder de revelar toda a verdade que nos livra do auto-engano. Ajuda-nos nessa noite a sairmos da tua casa transformados e desejosos de sermos cada vez mais participantes da tua obra. Qualquer que seja o serviço que o Senhor nos proponha, que nos venhamos a nos sentir felizes de termos o privilégio de participar de tão excelente trabalho. Abençoa, Senhor, teu povo com uma fé genuína, com um coração sincero e contrito, pois é esse que agrada e que está sempre perto de Ti. Ó Senhor, queremos Te apresentar a vida de Dylan, a cirurgia dele que foi adiada. Sabemos que está tudo nas Tuas mãos, Senhor. Ajuda ele, ajuda o papai e a mamãe dele a darem um bom testemunho diante dessa adversidade que com certeza vem para a Tua glória, Senhor, e para a nossa edificação. Abençoa também a vida da irmã Osana, que ela seja cada vez mais uma testemunha fiel do Teu Santíssimo Evangelho. E ajuda-nos como congregação local, Senhor, a trilharmos o caminho que o Senhor tem para nós. Se o Senhor nos mandar para a direita, que todos possamos ir para a direita. Se o Senhor nos mandar para a esquerda, que todos possamos ir para a esquerda. Que seja sempre o Senhor que ordene a nossa direção, Senhor. Não nos deixa viver enganados por meio de estratégias humanas, mas que vivamos vidas diariamente divinamente inspiradas. Que a nossa orientação, que a nossa sabedoria provenha sempre de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, aqui no alto das pombas. O Senhor sabe o que quer que façamos. Ajuda-nos a cumprir cabalmente o nosso ministério, Senhor, nesse local. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Fortalece aqueles que estão feridos e fraquejando. E renova, Senhor, aqueles que estão cansados. Para que possamos cada vez mais testemunhar nesse local que o Senhor nos plantou o Teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com olhar santo. E não se esqueça de dizer: o Senhor Jesus está vendo você.